começo o programa de hoje falando sobre o mercado do milho em nível mundial. Mesmo com o bom desempenho da safra brasileira de milho, que registra um volume 15% superior à média dos últimos 5 anos, segundo a estimativa da Earthdale Agro, empresa de sensoriamento remoto, as projeções em diversas regiões do planeta apontam para a produção abaixo da média, considerando o mesmo período, provocando queda no volume global do grão. Aqui no Brasil, a safra média nos últimos 5 anos foi de 94 milhões de toneladas, com o maior índice de crescimento no período entre 15 países produtores avaliados pelo Earthdale Agro. Em 2022, a safra brasileira deverá atingir 108 milhões de toneladas. E segundo a Earthdale Agro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está apontando para uma safra de 116 milhões de toneladas. Um outro grande produtor, a China, com média de 262 milhões de toneladas, apresenta uma estimativa de crescimento de apenas 5% neste ano. Os Estados Unidos praticamente manteve a produção em relação à média, 373 milhões de toneladas em 5 anos, com queda de apenas 0,1% até o momento, mas como o ciclo ainda está no início, a estimativa deve ser reavaliada. E conforme o desenvolvimento das lavouras, já a Ucrânia ela registrou um volume 18,7% inferior ao mesmo período, 33,3 milhões de toneladas nos últimos 5 anos, com forte impacto na safra atual, estimada no dia 1º de agosto em 26,8 milhões de toneladas, devido à guerra e aos impactos do conflito, além das condições climáticas. Lá na Ucrânia, o conflito com a Rússia deverá resultar em uma safra menor, principalmente devido à queda na área de cultivo do milho. A estimativa é de que a área seja de 4,5 milhões de hectares contra 5,4 milhões de hectares no ano passado e 4,9 milhões de hectares na média dos últimos 5 anos. E na América Latina, além do Brasil, a Argentina também revelou crescimento sobre a média dos últimos 5 anos, com produção média de 46 milhões de toneladas. A expansão foi de 7% no período. A safra 2022 está estimada em 49,5 milhões de toneladas, conforme a projeção da Earthdale Agro, e 53 milhões para o USDA. E agora vamos comentar sobre o mercado do leite. Numa época em que a quantidade de pasto para aumentar o rebanho é escasso devido à seca. Esperado entre junho e setembro, o nosso inverno é marcado por pouca chuva, baixas temperaturas e, consequentemente, menor oferta de forragem para a alimentação das vacas no campo. O produto que mais refletiu os efeitos desse período foi o leite, que teve um salto de preços nos últimos 2 meses para o consumidor. Em alguns supermercados, o produto foi vendido aí por quase R$10 o litro. Por outro lado, o produtor mais preparado, que conseguiu manter a sua produção nesse período, nunca foi tão bem remunerado quanto agora, ainda que os custos de produção também tenham sido reajustados. O preço do litro de leite pago em julho avançou quase 20% frente ao mês anterior, que foi junho, chegando a R$ 3,19 o litro, e isso na média Brasil, líquida do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP. E este valor, ele é recorde real da série histórica da instituição, que foi iniciada em 2004 e está 24,7% acima da média registrada no mesmo período do ano passado. Este expressivo aumento se explica pela menor oferta de leite no campo em junho e pela maior disputa das indústrias de laticínios pela compra da matéria-prima para a produção de lácteos. A diminuição da produção de leite no campo e, consequentemente, a redução dos estoques lácteos no último mês
está relacionado ao avanço do período da entre-safra em contexto de redução de investimentos na atividade. E agora Pedro Gonçalves, agrônomo, analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre os mercados do algodão, milho e trigo. Confira. Olá a todos que nos acompanham. Sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Eu vou trazer hoje um pouco dos dados de como estão os andamentos aí das colheitas de algodão, milho, trigo e das exportações desses grãos e das plumas aí no Brasil. Bom, já para o lado do algodão, a gente está se aproximando do final da colheita, onde 90% da área produzida já está sendo colhida aí no país. O estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foram um pouco impactados aí por algumas chuvas, mas os danos foram bastante pontuais, não causaram tanto prejuízo para a colheita, que segue, né, em um bom ritmo aí de andamento. O estado do Mato Grosso está praticamente finalizando a sua colheita. Já Bahia e Goiás, né, com um bom andamento das colheitas aí, não tiveram alguns sustos, né, para a região, e as áreas de irrigação já estão começando, dando início, né, às colheitas. Para o lado do milho de segunda safra, também vemos aí 90% de toda a área já sendo colhida, né? E o estado do Paraná que enfrenta alguns entraves aí com as condições climáticas. As últimas chuvas, né? As chuvas das últimas semanas acabaram aí atrasando um pouco o andamento da colheita. Alguns danos pontuais para as regiões do Mato Grosso do Sul, por causa dessas chuvas, também ocorreram. O estado do Mato Grosso já finalizou a sua colheita e deve observar um incremento na produtividade em relação à safra anterior. Já o trigo, ele observa aí a área total produzida no país, 4% de toda essa área já colhida. O trigo segue aí, em sua maior parte ainda em desenvolvimento vegetativo, um pouco mais de 50% das áreas produzidas. Os estados, né, do Paraná e Santa Catarina terminaram já as áreas de serem semeadas. E as chuvas podem até dar um benefício, né, no enchimento do grão para as regiões do Mato Grosso do Sul. Enquanto o Paraná tem algumas áreas que foram afetadas pela estiagem, que ocorreu antes dos períodos mais chuvosos, e alguns danos, né, pontuais em algumas das regiões aí são afetadas por causa dessa estiagem. Já pelo lado das exportações, a soja atingiu aí essa terceira semana de agosto, né, 176 milhões de dólares diários, né, de exportação, que totalizou 2,6 bilhões de dólares já exportados. Foram um embarque médio, né, de 283 mil toneladas nesse período. Isso representou um aumento de 23%, quase 24%, em relação no faturamento, né, em relação ao mesmo período do ano anterior, agosto de 2021, com uma redução no volume de 3,7%. Ou seja, a gente aumentou o faturamento enquanto diminuiu o volume exportado. Já o milho, ele atingiu 85 milhões de dólares diários exportados aí, com um volume de 313,9 mil toneladas em embarques diários. Isso é um aumento de 125,5% no faturamento e 59,3% no volume em relação ao mesmo período do ano anterior. E para o algodão nós vemos aí algumas diminuições, onde o faturamento aí está por volta de 3,8 milhões de dólares diário, né? Que é uma redução de 4,2% frente ao mesmo período do ano anterior, e o volume obteve uma redução de 13,5%, que chegou agora a 29,9 mil toneladas embarcadas diariamente. Bom, cabe lembrar também que nos dias 28, 29 e 30 de setembro, nós teremos o evento, né, o encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria. Você pode acessar mais informações nas nossas redes sociais, @Scott Consultoria, ou pelo site encontros.scottconsultoria.com.br. Nesse evento nós vamos falar de estratégias, né, de manejo da sua pastagem e da sua propriedade rural para ter o melhor desempenho em todas as épocas do ano na sua produção pecuária. Adquira seu ingresso e nos vemos lá. E agora vamos comentar sobre custos de produção, principalmente sobre os fertilizantes. A valorização da agropecuária e da produção agropecuária trouxe consigo um aumento significativo nos custos, o que pode ser observado facilmente nos insumos importados, como os fertilizantes. De janeiro a julho deste ano,
o Brasil importou cerca de 23 milhões de toneladas, o aumento de 15,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os fosfatados, fósforo, tiveram o maior aumento neste período, com 33%, o que representa 8,6 milhões de toneladas, seguido dos potássicos, com um crescimento de 29,8%, o que corresponde a 2 milhões de toneladas, e os nitrogenados tiveram redução de 4,3%, equivalente a quase 7 milhões de toneladas, importadas dos 5 principais fornecedores brasileiros: Rússia, China, Canadá, Marrocos e Estados Unidos. Já a produção de fertilizantes no Brasil, entre os meses de janeiro e maio deste ano, foi de 3,2 milhões de toneladas, e a quantidade entregue ao mercado foi de 14,6 milhões de toneladas, valores que retratam aumento de produção em 20,5% e 1,7% entregue ao mercado, quando comparadas ao mesmo período do ano passado. E agora vamos falar do Banco do Brasil. O Banco do Brasil informou que a instituição já desembolsou 35,5 bilhões de reais em crédito rural no âmbito do Plano Safra 22-23, de 1º de julho a 23 de agosto. O montante é 64% maior que o registrado no mesmo período da temporada passada. A previsão do Banco do Brasil é emprestar 200 bilhões de reais até o fim do ciclo, em junho do ano que vem. A alta demanda dos produtores rurais por financiamentos e o ritmo acelerado de empréstimos fortalecem a previsão da Conab de que a colheita de grão alcançará o recorde de 308 milhões de toneladas na safra 22-23. Para o Banco do Brasil, a projeção de 308 milhões de toneladas significa confiança. O volume de desembolsos confirma a força do agronegócio e também que é muito provável que vamos alcançar a marca recorde na produção de grãos. E agora vamos comentar um pouquinho sobre a irrigação, agricultura irrigada. A TCP Partners, ela realizou um levantamento que analisou que a agricultura irrigada no Brasil apresentou desde 2006 uma taxa de crescimento de 4,7% ao ano, de acordo com dados do IBGE. Em 2021, a área de cultivo irrigada correspondia a 8,2 milhões de hectares. A previsão é de que até 2040 ocorra um crescimento de aproximadamente 50% em termos relativos para o período. Segundo o estudo Mercado de Irrigação Agrícola no Brasil, a cultura de cana-de-açúcar fértil e irrigada representa quase 3 milhões de hectares, ou 35,4% em relação ao total, seguido pelas demais culturas em pivôs centrais, arroz, cana e café, com 1,4 milhões de hectares, ou 17,6% em relação ao total. A região sudeste concentra a maior participação no percentual de área irrigada, com quase 40%, seguida pela região sul, 25%, enquanto a região norte representa apenas 5,5%. É importante mensurar o percentual de área irrigada de cada região, pois por meio dela é possível ter uma maior produtividade de 2 a 3 vezes em relação às áreas não irrigadas. Além da irrigação do solo, durante todo o ano, com até 3 safras anuais, a área de grãos cultivada no Brasil apresentou entre 2006 e 2021, período que foi divulgado aí pelo IBGE, uma taxa de crescimento de 2,5% ao ano. A safra de 2020-2021 atingiu 69 milhões de hectares plantados e a produção teve uma taxa de crescimento ao ano de 5%. Entre 2006 e 2021, ainda segundo o Instituto Federal IBGE,
a produção de grãos cultivada no Brasil correspondeu a 253,2 milhões de toneladas. Existe ainda a previsão que a produção de grãos chegue a cerca de 330 milhões de toneladas até 2031, aumento de aproximadamente 80 milhões de toneladas ou 32% em termos relativos para os próximos 10 anos. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre exportação de carne bovina e também sobre um tema muito interessante, a economia em 2023. Nós voltamos já, é um minuto só. Ô, Tirolipa, você gosta de jogar online? Oxe, o fim de semana todinho, eu não vejo nem o sol. Tirolipa, você faz maratona de séries? Eu sou mais que maratonista, eu sou quase um triatleta das séries. Como você consegue fazer tudo isso? Aí é que tá, a minha internet é a rede, conexão de ultra velocidade. Dá pra fazer tudo isso e muito mais. Vem pra Alrede, papai. Alrede Telecom, a rede da sua vida. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG-Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG-Senar. É de todos, mas feito para cada um. Ô, Tirolipa, você gosta de jogar online? Oxe, o fim de semana todinho, eu não vejo nem o sol. Tirolipa, você faz maratona de séries? Eu sou mais que maratonista, eu sou quase um triatleta das séries. Como você consegue fazer tudo isso? Aí é que tá, a minha internet é a rede, conexão de ultra velocidade. Dá pra fazer tudo isso e muito mais. Vem pra Alrede, papai. Alrede Telecom, a rede da sua vida. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. Mesquitinha tá chique demais. De uma maneira muito importante, muito descontraída. Hoje, após o de noite, Operação Mesquita. Ô, Tirolipa, você gosta de jogar online? Oxe, o fim de semana todinho, eu não vejo nem o sol. Tirolipa, você faz maratona de séries? Eu sou mais que maratonista, eu sou quase um triatleta das séries. Como você consegue fazer tudo isso? Aí é que tá, a minha internet é a rede, conexão de ultra velocidade. Dá pra fazer tudo isso e muito mais. Vem pra Alrede, papai. Alrede Telecom, a rede da sua vida. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista, é diretor da faculdade FAC+, e é um conhecedor profundo do setor econômico brasileiro e também em nível internacional. E nós vamos bater um papo sobre o próximo ano, sobre 2023. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, muito bom dia. Obrigado pela sua presença. E não querendo ser a mãe de Iná e nem ter bola de cristal,
mas o próximo ano promete, né? Eu não sei se é coisa boa ou coisa ruim. Bom dia, Toninho. Bom dia aos nossos espectadores. Toninho, a gente tem um grande desafio aí ao longo desse segundo semestre, que é o processo eleitoral no Brasil, né? Então, a gente não tem como aí prever ainda quem vai ser o próximo presidente, muito menos ainda o que, né, será feito por ele aí ao longo dos próximos 4 anos, seja lá, né, quem seja eleito. E hoje a gente tem um agravante aqui na América Latina, que é a situação dos nossos vizinhos, né, Toninho? A economia na Venezuela já está em frangalhos há algum tempo e a Argentina seguindo aí em linhas pesadas, né? E são aí, né, a Argentina, nosso principal parceiro, né, e é a segunda economia da América Latina. E era a Suíça, né, da América Latina, né? Sim, e hoje a gente vê aí com inflação na casa dos 70%, algo impensável até pouco tempo atrás, né? Só está perdendo para a Venezuela, que passa dos 170% a inflação. Então, isso pode ser aí um gargalo e será, né, para quem assumir a presidência e o governo Brasil, né, a partir do próximo ano. Pois é, mas além de Argentina, Venezuela, nós temos Colômbia, nós temos o Chile. Parece que até o Peru está dando uma balançada. Sim, Tony, hoje para você ter uma ideia... A América Latina está trincada. Está bem trincada devido a governos socialistas, com tendência para a esquerda. Não é isso que está acontecendo? Sim, são governos que têm ali nas suas políticas, né, principalmente na política econômica, um viés que não atende à necessidade nem do próprio governo, bem como da população, né? Atende normalmente a interesses ali, né, particulares. Hoje a gente vê o Chile, né, que você citou, também com uma inflação grande, com dificuldades, né, a própria Colômbia também com dificuldades, Peru, então isso vai pesar muito. Pesa muito. E a economia global, né, tem cenários para o ano que vem que não são muito bons. O Brasil, quase que a gente pode dizer que hoje ele é um ponto fora da curva. E aí cabe, né, ressaltar que principalmente em função do agronegócio, né, que já há um bom tempo segura a economia e principalmente foi o que ocorreu aí no período da pandemia. Só para você ter uma noção, uma ideia. Lá na Argentina, a Argentina já foi considerado a Suíça da América Latina. Era um mega país, altamente produtivo, educação de altíssimo nível, enfim. Bom, aí começaram os governos socialistas, tal. Agora, esse último governo agora, ele resolveu mexer no setor produtivo agropecuário. Resolveu taxar os produtos do agro, principalmente para exportação. Tudo aquilo que um produtor da Argentina produz, em torno de 62%, 63%, é imposto para o governo, tentando fazer com que os produtos fiquem no país para baratear para a população. Sabe o que aconteceu? Subiu muito mais do que se imaginava. E é o que estão pensando fazer aqui no Brasil. Não vai dar. Se fizer isso, quebra o país, não quebra? Sim, Toninho, é preciso ter muita firmeza no que está fazendo. Hoje o Brasil está caminhando uma situação um pouco melhor para você ter uma ideia da relação dívida-PIB, né, que tem um peso grande. Lá em 2020 chegou a 89%, quase 90% a dívida pública em relação ao PIB. Né? Isso hoje já caiu, já 10%, está em torno de 79%, muito próximo do que é alguns outros países, né? Então já é algo que apresenta um cenário melhor. Mas fica aí o receio, né, de que essas políticas que estão aí circundando na América Latina possa contaminar o país e a partir do ano que vem, não só pelo mandatário principal, o presidente da República, mas, né, pelos próprios membros do Congresso Nacional que serão eleitos, né, aí a partir do final do ano, né, lá nas eleições de outubro. Então a gente não tem, né, ainda um cenário de como será essa composição do parlamento aí para os próximos 4 anos, né, o que vai impactar. Hoje a gente tem um cenário de PIB para o ano que vem, né, para esse ano, para o ano que vem de crescimento, muito próximo daquilo que tem sido visto, né, aí em vários países, inclusive na Europa, até o próprio Estados Unidos.
mas né, é algo que está previsto hoje, a gente tendo como base o cenário de hoje. E para o ano que vem, né, e para os próximos, é algo que a gente precisa ter aí muito cuidado. Olha, eu acredito que essas eleições agora, para presidente da República, para senadores, deputados federais, talvez seja uma das mais importantes do país. Talvez essa seja, talvez a única, mais importante que o país vai ter. Um erro nessa eleição agora coloca o nosso país de perna para cima. Não coloca? Coloco, Toninho. Hoje o processo econômico tem seguido num viés interessante. Hoje, para você ter uma ideia, o investimento que tem sido feito hoje no Brasil, ele está muito próximo daquilo que a gente vê nos Estados Unidos, Canadá, por exemplo, são países né, mais desenvolvidos. O próprio investimento estrangeiro direto melhorou nos últimos tempos e está num viés promissor, né? Porque o mercado internacional, os investidores estão tendo confiança na política fiscal, austera, que o governo tem feito aí, né, apesar que tem abrido o cofre algumas vezes nas urgências. Sim, claro. Que tem sido feito. Mas foi necessário, né, Márcio? Foi necessário. Mas a gente tem visto que a arrecadação, mesmo com algumas isenções que o governo deu, né, com algumas reduções de tributo, e principalmente foi o caso da gasolina, ele vem conseguindo manter a arrecadação. Então, isso vem em função do crescimento. Se você tem crescimento econômico sustentado, isso permite que o governo reduza alguns impostos né, em favor do crescimento econômico. Agora, nós não podemos negar que nós temos aí por volta de talvez 30, 40 milhões de pessoas vivendo numa situação meio delicada. Não vamos negar isso. Ninguém nega isso. Ninguém. Agora, tudo isso também é fruto de coisas que já vêm acontecendo. Nós não temos condição, não existe condição de consertar um país com esse conglomerado político que existe, cada um puxando para o seu lado, e pelo tamanho do nosso país. Isso daqui, para consertar, vai talvez mais uns 10, 20 anos. Mas uma coisa é preciso que a gente deixe bem claro. Esse país é o país do futuro. Não é, Rô? Sim, Toninho. Hoje a gente ainda tem um desemprego alto, né? Está na casa dos 9,3%, mas já reduziu bem, visto do que chegou aí no período da pandemia. Então a gente ainda tem um contingente de desempregados, né? Um número de pessoas ali ainda vivendo em condições né, difíceis, abaixo de linha de pobreza, e que exige aí que o governo faça, né, tenha as suas ações, né, as ações sociais aí para reduzir. Mas o importante né, é que se invista né, para que não apenas dê o peixe, é preciso ensinar a pescar e dar condições ali para que né, cada um possa caminhar com suas próprias pernas. E só para finalizar, um fato que é muito interessante, a gente fala, está faltando emprego, 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 emprego. Mas a gente observa que já foi dito aí em governos passados e foi feito, abriram universidades, criaram inúmeras universidades, mas o nível do pessoal não está suprindo as necessidades do país. Nós temos aí inúmeras empresas que não conseguem preencher as vagas que eles abrem. Um dos exemplos é aqui em Goiânia mesmo, uma empresa só. Ela está abrindo uma média de 25 vagas mês. Não consegue chegar a 10. Quando precisa, aparecem 8, 10 candidatos só. Por quê? Porque não consegue. Então, tem muita coisa aí que a gente tem que observar, tem que melhorar, mas também tem que fazer alguma coisa. A roda tem que continuar girando. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu ainda acredito nesse país e muito. E até a próxima oportunidade. Eu agradeço a disposição, Toninho. Eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, por isso aprendemos sempre. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.